Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para dar continuidade ao que a gente estava falando sobre a história interna da língua portuguesa, de como que a língua portuguesa chegou ao que é hoje e como se deu essa transformação do latim até o português. Então, hoje a gente falando sobre a história interna, a gente vai falar sobre metaplasmos. Então, os metaplasmos aí são essas mudanças na estrutura de uma palavra, ocasionada por acréscimo, remoção, deslocamento de sons de que ela é composta, e como se deu diacronicamente essa transformação. Na mudança do latim em português, é possível detectar alguns metaplasmos que agiram com regularidade nessa transformação. E aí eles são classificados em 4 tipos, separadamente de cada um desses tipos de metaplasmos. Vamos lá? Então, começando aqui, a gente vai falar sobre os metaplasmos por acréscimo. O nome já diz, é aquilo que a gente somou, acrescentou na palavra, né? De como ela era no latim e de como ela passou a ser no português. Então, nós temos inicialmente prótese e aglutinação. Então, a prótese e a aglutinação, elas têm algo em comum, porque é um tipo de acréscimo de um segmento sonoro no início da palavra. Qual que é a diferença da prótese para a aglutinação? A prótese é o acréscimo de qualquer segmento sonoro no início da palavra, enquanto a aglutinação é a incorporação do artigo, que antes era um artigo e passou a fazer parte da palavra. Seja no momento da língua, né, que não necessariamente é o que a palavra é no momento, né, pode ser no processo de transformação. Então, é importante a gente pensar em prótese como um acréscimo, aquilo que a gente adiciona, e aí sempre no comecinho da palavra. Então, aqui a gente tem esse E, né, esse E que foi adicionado nessas três palavras, né, em estar, em espírito e em escudo. Então, como a gente não tem no português, né, esse S inicial, a gente passa a incorporar o E antes do S. Então, esse é chamado de prótese. É no início, justamente porque é antes da palavra em si. E a aglutinação é essa incorporação do artigo, como a gente já tinha visto, né? Então, por exemplo, a palavra era minácea e passou a ser ameaça. Esse a que inicialmente era a minácea, né, no sentido de o artigo feminino, que passou a fazer parte da palavra. Então, é um caso específico de prótese. E alguns casos que a gente tem em voar, a voar, lembrar, a lembrar, né, na linguagem popular. O caso de epêntese, né, nós temos o acréscimo de um segmento sonoro no meio da palavra. Então, aqui, por exemplo, de estela para estrela, a gente tem uma prótese, porque a gente adiciona um E, mas também a gente adiciona um R no meio da palavra. Por isso que a gente fala que a gente tem uma epêntese. Então, é determinado momento da transformação da língua, houve um acréscimo no meio. E aqui nós temos o Suarabhakti, né, que é um tipo também de epêntese, é um acréscimo no meio da palavra, porém ele tem um objetivo específico, que é o de desfazer um grupo consonantal. Então, por exemplo, era plano, virou prão, e depois virou porão. Esse O que é acrescido aqui entre essas duas consoantes, né? Isso a gente já comentou. Então, a mesma coisa de brata para barata, a gente acrescenta uma vogal para desfazer esse encontro consonantal. E aqui a mesma coisa, a gente acrescentou um A para desfazer o encontro consonantal. Então, a Swarabhakti na linguagem popular acontece principalmente nas consoantes mudas, né, que a gente não consegue pronunciar ela separadamente, então a gente passa a pronunciar como se tivesse um I, e dependendo da situação, até como se fosse um E, né? Então, aqui a gente viu alguns casos. E a paragoge é um acréscimo
de um segmento sonoro no final da palavra. Então, percebam que os metaplasmos, eles são classificados de acordo com a posição em que ocorre. Prótese, né, ou aglutinação no começo da palavra, epêntese ou sorabate no meio e paragoge quando é no fim da palavra. Então, aqui, por exemplo, ante, que virou antes, né? Então, nós temos um acréscimo no final. Do inglês para o português, isso aconteceu com muita frequência, né? Então, club virou clube, né? Surf virou surf e assim por diante. E o outro caso é o de ditongação, em que a gente tem o processo de formação de um ditongo, ou seja, a gente tem uma vogal e eu tenho um acréscimo de uma semivogal para desfazer um hiato, né? Então, por exemplo, era cadeia, esse E ficava sozinho e passou a cadeia com uma semivogal. Em alguns casos também ocorre na linguagem popular, certo? Então, aqui era só para a gente revisar os metaplasmos por acréscimo. Já já a gente volta para falar dos metaplasmos por supressão. Tá joia? Até mais, gente.